Olá, queridos ouvintes do nosso podcast do Desafios Poéticos. No episódio a seguir, vocês irão ouvir belíssimas estrofes escritas por diversos poetas do nosso Brasil, onde aparecerão grandes homenagens aos nossos queridos pais. Eu, o poeta Adalberto Santos, da cidade de Bananeiras, na Paraíba, dei o seguinte estilo poético, que se chama Cestilhas à Galopada, com o tema Os Meus Pais Foram Assim. Apreciem sem moderação. Obrigado a todos e bora espalhar a poesia pelo mundo. 4 horas meu pai tava de pé no curral, ordenava a vacaria. O filho mais velho ele levava, o café logo cedo mãe fazia. 7 filhos criaram trabalhando, escutando o que sempre pai dizia. A palavra que a gente mais ouvia, precisamos de ter dignidade, não puxar o tapete de ninguém, porque isso não é honestidade. Foram eles assim a vida toda, mostrando aos filhos só verdade. Rosa de Eudes Medeiros. Em Pombal, Paraíba, meu estado, o meu pai foi humilde agricultor, mãe foi dona de casa e professora. Lá no meio rural, no interior, um exemplo de vida e de trabalho que exerceram com zelo, afinco e amor. O meu pai sempre trabalhou na roça, criou gado com sal, ramo e capim. Mãe fazia costura e labirinto. Trabalharam doidíssimo até o fim. No lugar que nasci e fui criado, no sertão, os meus pais foram assim. Cestilhas agalopadas de José Dantas, tema Os Meus Pais Foram Assim, sugerido pelo poeta Adalberto Santos. Um casal muito belo e abençoado, o meu pai tinha fama de galã, era um homem feliz e resignado, minha mãe sempre foi mulher cristã. Nós herdamos orgulho em seu legado, deixaremos para os filhos amanhã. Nossos pais nos deixaram muito cedo, pois estão com Jesus morando agora. A saudade que existe nos dá medo, pois em breve também vamos embora. Nossos filhos seguindo o mesmo enredo dos meus pais que aprendemos em outrora. Poeta Edinaldo Souza, Paulo Afonso, Bahia. O meu pai, exigente, me ensinava a lutar pela minha educação. Nessa rota ele mesmo se entregava, dando força, carinho e proteção. Minha mãe, muito meiga, me dizia para manter sempre firme a direção. O meu pai foi o meu maior exemplo de uma vida pautada na verdade. Minha mãe, tão bondosa, me ensinou a viver praticando a caridade. Cada um do seu jeito me mostrou o caminho da tal felicidade. Arnaldo Mendes Leite, João Pessoa, Paraíba. No passado, os meus pais foram assim. Me ensinaram o que é certo e o que é errado. Fui crescendo, uma adulta me tornei. E eu não quis desfazer do aprendizado. Que os conselhos que ouvi de pai e mãe me protegem do mal intencionado. Mãe me dava um carão bem reforçado. Se eu errasse, eu fizesse algo ruim. Eu relembro até hoje, se arengasse, pai na certa, uma surra dava em mim. E na vida eu notei todo ato que fizermos de errado, fim assim. Cestilhas de Lucélia Santos, no tema de Adalberto Santos. Os dois seres bem mais que especiais, um humilde casal de agricultores que ensinaram-me tudo o que é direito sem ter cursos nem graus superiores. Os meus pais para mim foram, sem dúvidas, neste mundo os melhores professores. Aos meus filhos repasso seus valores e pretendo seguir até o fim tudo quanto esses dois já me ensinaram, que através do casal ao mundo eu vim. Tenho dito e não canso de dizer, os meus pais foram tudo para mim. João Fontinelli, de Boa Vista, Roraima. Eles sempre me deram condições de viver minha própria liberdade, baseado na honra e no respeito, propagar o dever da honestidade, norteando a razão do crescimento, no caminho orgulhoso da verdade. Minha mãe me abraçou com tanto amor, sempre fui seu menino bem cuidado,
Papai foi um herói me protegendo no calor paternal de um filho amado. E por tudo que foram me ensinando, só me resta dizer muito obrigado. Luiz Gonzaga Maia, Limoeiro do Norte, Ceará. O meu pai sempre foi trabalhador, dando duro na roça todo dia, enfrentou seca forte no sertão, trabalhou com prazer e valentia, sempre foi muito honesto no que fez, um orgulho de pai que se queria. Minha mãe também teve valentia, exercendo a função de enfermeira. Como mãe educou cada rebento, foi também na função grande parteira, sem cobrar dos mais pobres um centavo, fez o bem de uma forma costumeira. Marcondes Santos, Tabira, Pernambuco. Pai viveu trabalhando no roçado, os trabalhos de casa mãe fazia. 8 filhos pequenos, pai sozinho não faltava com o pão de cada dia. Mãe fazia pamonha e a canjica, sem comer a família não dormia. O meu pai foi um simples sertanejo, minha mãe foi tão boa para mim. Tudo quanto eu pedia, mãe me dava, pai foi bom do começo até o fim. Não preciso mentir para ninguém, os meus pais toda a vida foram assim. Sugestão Adalberto Santos, Estilha Galopada. Glosas de Genésio Nunes para desafios poéticos. Pai e mãe são dois seres divinais. Eles fazem valer minha existência. Mãe cabocla, matuta, sertaneja. Pai me deu condições para dependência. Os dois juntos são amplos, responsáveis dos princípios morais de consciência. Pai honrado, mãe digna, com essência, são assim meus espelhos principais. Ele branco, formado pelo mundo, ela negra de dotes naturais. Para vocês, para o mundo, são assim meus heróis, meus esteios, os meus pais. Poeta matuto Isaías Moura. Eram amigos de todos os viventes, trilhavam uma vida bem fugaz, frequentavam a igreja com alegria, seguindo no olhar que o bem lhe faz, dividiam o seu prato de comida para ver no irmão aquela paz. Os costumes que o mais sábio traz não ligavam para briga nem motim, o transporte ideal era um jumento, ensinavam que Deus era um jardim. Eu me lembro e digo a todo mundo, os meus pais também foram assim. Jaciro Caboclo, Coronel João Pessoa, Rio Grande do Norte. Lá na serra, em casinha de madeira, eu cresci pés descalço pela rua. A criança que fui foi bem arteira, até tarde, brincando à luz da lua. Um olhar do papai, ordem certeira, calmaria já vinha nua e crua. Aos domingos na igreja era sagrado, logo cedo já tinha arrumação, roupa limpa e cabelo penteado, a família juntinha em oração. Disciplina era regra e combinado, tal meus pais sigo nesta direção. Poetisa Mel, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Fala bem dos meus pais, tendo dever, pois são eles a minha referência. O meu pai trabalhou, me deu comida, mamãe me tratou com paciência, responsáveis por minha educação, os tutores da minha adolescência. Sendo deles a minha experiência, sempre estão quando podem junto a mim. Meu exemplo de vida trago deles, a quem hoje agradeço e digo assim: obrigado, meu Deus, por ter mandado os meus pais tão bondosos para mim. Modalidade do poeta Adalberto Santos, glosas, Zilmar de Souza, Amazonas, Manaus. Os meus pais foram assim.
cestilhas agalopadas. O meu pai foi guerreiro no sertão, profissão destemido agricultor. Foi também domador de burro bravo, homem simples, porém respeitador, que sabia viver com humildade, cuidou bem da família com amor. Minha mãe foi doméstica agricultora, que fazia crochê, tricô e renda. Dos seus filhos cuidava e dos bordados não vendia nem era de encomenda. Assim juntos cumpriram a missão, com os filhos na luta na fazenda. Estrofes de Adailza Pereira, Serra Talhada, Pernambuco. Duas estrofes não são suficientes para falar como eram os meus pais, um casal unidos pelo amor, fiéis aos seus votos conjugais, mostrando a todos, se possível, uma vida de amor entre casais. Dedicado aos votos divinais, todo dia nos levava para a igreja, oravam com fé pedindo a Deus disposição para vencer toda a peleja. Hoje é eu que faço as orações e peço a Deus que sempre lhes proteja. Estrofe do poeta José Saraiva, na solicitação do poeta Adalberto Santos, para o grupo Desafios Poéticos. Os meus pais foram sempre dedicados, defensores da boa educação. Desde cedo aprendi o que era certo e se errasse a certeza de um sermão. Sou quem sou, devo a Deus também a eles, que fizeram de mim bom cidadão. Relembrar sempre causa essa emoção, por sentir falta desses bons momentos. Foram tempos felizes, linda infância, na humildade, mas nunca com lamentos. Voltaria a viver tudo de novo, reprisando os mais nobres sentimentos. Cláudia Duarte. O meu pai era rígido, mas honesto, fidedigno, sisudo, tão direito. Falar bem dos meus pais me manifesto. Eu me levo a pensar no seu respeito. Só bastava um olhar para entender. O recado era dado desse jeito. Minha mãe cozinheira de mão cheia, os bolinhos de goma que fazia, a saudade que sinto tanto dói. Essa dor se apresenta cada dia. Toda feira, chupeta com açúcar. Era assim que meu pai dava alegria. Nena Gonçalves, de São João do Tigre, Paraíba. Meu pai foi, para nós, um grande exemplo de amor à mamãe e a cada filho. Bem caseiro, ia cedo para o trabalho, e ao voltar no semblante havia um brilho. Bem modesto dos modos e dos trajes, roupas simples, mas nunca maltrapilho. Mamãe era da casa educadora e também quem equilibrava a renda. Não usava o fiado para as compras e, não tendo dinheiro para ir à venda, do quintal de cidreira o chá fazia, garantindo para os filhos a merenda. Escrivão Joaquim Furtado, em João Pessoa, Paraíba. As cestilhas agalopadas são uma sugestão do poeta Adalberto Santos.